Quem está aqui comigo agora é o Pedro Duran, que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, e ele veio com uma apuração que é bastante importante, que é sobre o rompimento da comporta em Porto Alegre, especificamente, né? Isadora Aires estava falando sobre as consequências disso, queria que você trouxesse então mais detalhes. É isso. Juliana, bom dia para você, boa tarde já para quem acompanha a gente também aqui no Brasil Meio-Dia. A gente acabou de receber a notícia de que rompeu uma comporta que ajuda a bloquear a água do Rio Guaíba para os bairros de Porto Alegre. É uma primeira comporta que se rompe com a força da velocidade da água do Rio Guaíba, que hoje às 5 da manhã já transbordou, continua subindo. A prefeitura e o governo do estado perderam a medição do rio, porque o equipamento que fazia a medição deu pane, não está funcionando. Então, eles não conseguem saber qual é a altura do rio hoje. Eles têm a estimativa de que esse rio está em cerca de 4,60 metros. Há uma possibilidade dele bater os 5 metros nas próximas horas, inclusive superando a marca histórica, o maior nível já registrado de 1941. E a grande preocupação, porque o Rio Guaíba está no meio de Porto Alegre e essa água toda que está escoando já chegou no centro histórico e obrigou inclusive a prefeitura a bloquear o centro histórico, evacuando as pessoas e fechando o comércio. Eu separei aqui o mapa, Juliana, para poder explicar um pouquinho melhor desse portão que se rompeu, onde que ele fica na cidade de Porto Alegre. Se a gente puder espelhar ele na tela, a gente vai conseguir ver de fato qual é o local exato aqui a partir do tablet, né? Ali pronto. Então, aqui a gente está falando do lago, né? Da Lagoa do Guaíba, que está aqui bem no meio de Porto Alegre. Tem várias ilhas do arquipélago e aqui a gente tem a região central de Porto Alegre. Aqui está o aeroporto Salgado Filho. Eu vou aproximar e aí você vai entender um pouquinho melhor, Juliana, que essa comporta, esse portão que é chamado de P14, ele fica exatamente aqui, para impedir que essa água do Guaíba entre na cidade de Porto Alegre, entre nos bairros de Porto Alegre. Essa é uma região bastante habitada, tem também muito comércio por aqui, até porque está bem do lado do aeroporto. Qual foi a estratégia que a Prefeitura de Porto Alegre decidiu tomar para impedir que novos portões se rompam? Pedir ajuda do Exército, que está emprestando 4 tanques de guerra para serem posicionados ao lado dos portões e bloquear o portão para que ele não tenha, que ele não quebre, que ele não se rompa com a força da água. Para segurar a água. Para segurar o portão e a água, consequentemente, né? Porque é uma espécie de uma comporta. Aí eu acabei de receber uma explicação para a gente poder explicar para quem não é de Porto Alegre que esse sistema de comportas é uma proteção contra cheias. Eles são 14 portões, que alguns são fechados permanentemente e outros foram fechados ainda ontem, quando o nível estava entre 2,60 e 2,80 metros. O P14, que é o portão de número 14, ele, para quem está vindo da cidade do litoral, outras cidadezinhas pela Freeway, ele é um dos primeiros em direção ao centro da cidade. E ele foi chumbado ontem. Na tarde de ontem foi colocado também a contenção de sacos de areia. Só que com a força da água, ele não aguentou. Os blindados do Exército estão em deslocamento, estavam a caminho, mas não chegaram a tempo e essa comporta se rompeu. Então, olha o nível de preocupação que a gente tem agora com a capital gaúcha, com a cidade de Porto Alegre, com essa água invadindo os bairros mais centrais da cidade e, inclusive, avenidas principais, né? Eu falava da Freeway, que é essa avenida que aparece aqui no mapa, né? Aqui a Freeway, aqui você tem a Voluntários da Pátria, que é uma das principais avenidas de Porto Alegre. E aqui é a Avenida Sertório, que dá justamente no viaduto Sertório, que é onde está localizado esse portão, essa comporta. Ali você tem a ponte do Guaíba, então é um ponto realmente central de Porto Alegre, que agora tem uma vazão muito grande de água. E como a gente teve a notícia, acabou de receber essa notícia da coletiva da Prefeitura, e eu peguei essas outras informações aqui para trazer para a gente, eles ainda não sabem qual é o impacto real, porque as equipes da Defesa Civil estão se deslocando para esse lugar para poder entender o que aconteceu por ali. Mas mais um rompimento, mais um impacto das fortes chuvas lá no Rio Grande do Sul, Juliana.